Olá, bem-vindo ao nosso segundo dia de encontro na nossa Semana Teológica. E essa semana nós estamos dedicando ao centenário do Uncle John, assim como nós, os ex-alunos e os discípulos dele chamavam, né? O John Stott. Nessa segunda noite, nós vamos ter aqui como um buquê, vamos ter aqui o testemunho variado de vários de nossos professores com a obra do Stott. É impressionante como, por meio de textos, ele nos influenciou no passado e segue nos ministrando nos dias de hoje. Você mesmo que não conheceu ao Stott pessoalmente, ou que não pôde ainda ler alguma de suas obras, vai ver o impacto dessas obras na vida dos nossos professores, que hoje impactam vocês na sala de aula. Eu encorajo a cada um de vocês a prestar atenção na maneira como Deus utiliza as palavras na vida do autor e utiliza as palavras na vida dos leitores e segue utilizando palavras na vida de todos nós. Então, eu espero que você desfrute nessa noite desses testemunhos que você vai ouvir a partir de agora. Deus abençoe você. Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou Marcos de Almeida, tenho o privilégio de ser um dos servos no servo de Cristo, portanto, um dos professores, e quero compartilhar com vocês a experiência que eu tenho com esse homem de Deus, John Stott. Ele é um professor britânico, um homem que nos marca pelo envolvimento que ele tem com o Deus, mas também com o texto do Deus, né? As Sagradas Escrituras. E ele marcou muito e tem marcado muito a minha vida nesse sentido de pautar a sua teologia ou de entender que uma boa teologia bíblica parte do texto. Evidente que nós sabemos que a teologia pode partir de vários lugares, pode ter como iniciativa outras disciplinas, mas para Stott a boa teologia pautada no texto. Há muitos livros que influenciaram, que marcaram aí a minha vida, principalmente os comentários. Por exemplo, o comentário de Romanos de Stott, ele é claro, Stott mostra uma clareza, uma lucidez em comentar Romanos que é impressionante, mas também temos o livro A Cruz de Cristo, Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, e outras literaturas que poderiam ser destaque, mas eu quero pensar num livreto de 83 páginas que marcou o início da minha caminhada com Cristo, que é Crer é também pensar, né? Esse é o título do livro e esse texto marcou demais pelo equilíbrio que Stott faz entre a erudição e a piedade, né? Então, quando nós pensamos nesse livro, né, um livro de 4 capítulos interessantíssimos, né? O primeiro capítulo fala do cristianismo tolo, em outras palavras, né? O que ele está falando aqui é o perigo que acontece, inclusive, nos nossos dias, é um texto muito contemporâneo, que é o perigo de se buscar apenas o místico, no sentido de se apropriar do sagrado sem o uso do pensamento, da cognição, sem o uso da razão. E ele diz que isso é um perigo seríssimo, né? Ou seja, deixar as experiências sobrenaturais comandar o pensamento e comandar as verdades. Isso é verdade porque eu experimentei. E aí nós temos aí o mal do anti-intelectualismo. Por quê? Porque nós estamos diante, como diz o próprio Stott, de rotas de fuga para evitar as nossas responsabilidades. Responsabilidade que foi dada pelo próprio Deus. Em outras palavras, a responsabilidade de usar a dianoia, né? A mente, o entendimento. E por isso que nós estamos diante de uma pobreza e o dano de um cristianismo tolo. E ele coloca algo muito interessante que eu anotei aqui, o erro de alimentar pregações rasas e superficiais, ou seja, esse tipo de antilabor, antitrabalho que acaba não estimulando o estudo e também desconsidera a importância de se
ponderar as verdades eternas, mas a motivação está em guiar ou deixar ser guiado por emoções e sentimentalismo barato. Ele propõe, então, um equilíbrio que é, na verdade, o alvo e o objetivo da excelência no Seminário Teológico do Servo de Cristo, que é esse equilíbrio entre o conhecimento, entre a erudição, que é necessário, importante, mas também manter uma vida de devoção, um coração aquecido, né? O segundo capítulo desse texto faz a pergunta, né? Por que nós temos que usar a mente? Aí ele aborda aí 4 pontos extremamente interessantes, né? Em primeiro lugar, um Deus que nos cria com essa competência, com essa capacidade, ou seja, né, nós somos seres pensantes e Deus se revela, que é o segundo ponto, por meio de um texto que é um código, um texto que espera que nós o decodifiquemos, e essa decodificação do texto, para se alcançar na mente a vontade de Deus, se dá pelo cognitivo, pelas competências de se apropriar, né, do processo comunicativo. E isso nos leva ao terceiro ponto, que é a redenção, ou seja, a importância de se proclamar a verdade contida no texto. Portanto, diante da proclamação, diante da verdade, o expositor tem que ter cuidado com aquilo que ele diz, porque Stott coloca o último ponto, que é o julgamento. Todo aquele que ensina, todo aquele que apresenta, todo aquele que diz que essa é a palavra de Deus estará sujeito, sim, ao juízo de Deus por conta do conhecimento, ou do nosso conhecimento, ou a resposta à revelação de Deus. Isso nos leva ao capítulo 3 desse texto, que fala da mente na vida cristã, onde Stott elabora aí algumas questões interessantíssimas na vida prática, falando, por exemplo, né, da adoração não irracional. Portanto, a adoração, do ponto de vista do texto e, evidentemente, aquilo que Stott extrai das Sagradas Letras, é uma conduta, é um estilo de vida que não deve ser pautada senão em verdade, né? Citando João capítulo 4 aqui, e amor sincero, né? Uma atitude de relacionamento ideal e verdadeiro com o Senhor, com todo o entendimento, Lucas 10, versículo 27, né? Dizendo que, na verdade, o louvai o nome do Senhor é dar a glória devida ao seu nome. E é evidente que a maneira de responder é com o entendimento, conhecendo de fato a revelação do Senhor, né? Bom, como é que Deus se revela? Ele se revela nas Escrituras Sagradas, portanto, o meditar no Antigo e no Novo Testamento é uma resposta de adoração inteligente. Portanto, o que Stott propõe é uma mente comprometida com a verdade de forma íntegra e, evidentemente, análogo àquilo que o salmista diz, é aquele que estende as raízes da sua alma nas águas correntes, né? Medita na lei do Senhor dia e noite, medita em toda a lei do Senhor, extraindo dali os nutrientes para que o fruto seja de fato cheio dos nutrientes para alimentar o outro. Por isso que ele dirá que fé e obras não são opostas, mas são compatíveis. Portanto, a fé ela é reflexiva, fundamentada então no conhecimento que se adquire ao longo da caminhada, do estudo, né, ao longo do diálogo, da inter-relação, das disciplinas, mas também entre nós, ou seja, as verdades de Deus que estão disponíveis ao conhecimento, à captação da competência cognitiva, da elucubração, e evidentemente essa verdade ela deve ser compartilhada com devoção, com fervor, com desejo, ou seja, não aplacar esse lado nosso de fato, né, buscar e sentir e expressar
E o capítulo 4, ele dirá que o nosso conhecimento segue sendo trabalhado pelo Senhor. Em outras palavras, o conhecimento não deve ser um fim em si mesmo, mas o conhecimento teológico deve resultar na devoção, na piedade, deve resultar num relacionamento íntimo com Deus. Em outras palavras, a teologia deve nos colocar de joelhos diante de Deus e, mais do que isso, nos conduzir a uma vida de santidade e amor, né? Ou seja, o valor prático no cotidiano mostra que nós precisamos mesmo do conhecimento, até porque para realizarmos qualquer atividade, essa atividade tem que ter o fundamento, o bom conhecimento. E é evidente o porquê que esse livro marcou o meu coração logo no começo, justamente pela instrução e pela verdade deste equilíbrio entre buscar, conhecer, se aplicar no conhecimento, mas tomar o cuidado para manter um relacionamento honesto, verdadeiro, intenso, de piedade, de amor, de devoção, de adoração com o nosso Deus e com o nosso próximo. É uma grande alegria, um privilégio poder compartilhar com vocês um pouquinho da experiência, e é evidente, né, que a nossa vida ela é formada, né, por estes homens, ou seja, nós, como diz J.I. Packer, nós estamos nas costas de gigantes. John Stott, com certeza, é um gigante da fé, mas ao mesmo tempo um homem que procurou se manter humilde, porque ele tinha essa consciência diante de quem ele estava, diante do soberano, que lhe permitiu acessar sua mente e o seu coração. Deus te abençoe, excelente tempo nessa nossa semana teológica. Amém. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre os livros do Stott que marcaram a minha trajetória. Eu tive contato com os livros do Stott muito cedo, eles sempre tiveram lá em casa, meus pais sempre leram, mas eu fui ler um livro do Stott pela primeira vez quando eu tinha 17 anos. Né? A gente decidiu, no grupo de jovens da igreja, que a gente iria ler a mensagem do Sermão do Monte. Né? E eu li esse livro tantas e tantas vezes, porque não só no grupo que a gente tinha na igreja, mas também em seguida eu fui para a faculdade e eu liderava um grupo da ABU ali na faculdade, da Aliança Bíblica Universitária, e a gente, como liderança, a gente estudava esse livro, né? A gente também levava trechos do livro para estudar com os universitários não cristãos, né? E esse é um livro bastante significativo para mim, porque ele menciona muitas vezes o termo da contracultura cristã, né? E naquele período em que a gente estava na universidade, era um período onde a gente estava querendo dialogar muito com a nossa realidade ali do momento, com as coisas que a gente estava estudando, aprendendo. E esse é um livro que, por tratar da mensagem do Sermão do Monte, né, o Stott coloca didaticamente muitas coisas relacionadas à nossa vida interior, né, à nossa formação de caráter, o que significa o discipulado, o que significa servir a Jesus, né, andar com Jesus, e também as questões relacionais, né, com família, com amigos, com a comunidade e o envolvimento com a sociedade. Né? Então ele vai exemplificando e costurando isso a partir da mensagem de Jesus no Sermão do Monte. E naquele momento específico eu acho que isso foi muito, muito importante, né? Para pensar a identidade, para pensar nesses aspectos que a gente estava ali procurando, né? Naquela idade, no começo dos anos dos 20, 21, 22 anos de idade, onde a gente está fazendo tantas perguntas, né? E poder fazer essa distinção também do que é a vida religiosa, né? Para o que é o Evangelho de Jesus. Né? Então, muitas questões relacionadas a comportamento, muitas questões relacionadas a sentido, significado, proposta de vida, prática, né?
Então, esse livro me ajudou muito, ainda me ajuda quando eu revisito, né? Mas naquela época específica foi muito importante para mim, né? Tanto na igreja quanto na ABU, né? E anos depois tive contato com outros livros do Stott que também foram muito importantes. Mas para mim um que tem um significado especial é esse aqui, que é o Discípulo Radical. Foi publicado pela editora Ultimato em português. Ele é o último livro que o John Stott escreveu, né? E nesse livro ele descreve 8 características do discípulo, né, radical. E eu gosto da maneira com a qual ele passa por alguns aspectos que ele considera singulares e importantes, né? Como, por exemplo, ele vai passar pelas questões relacionadas à simplicidade, relacionadas à dependência, relacionadas ao compromisso cristão. Ele vai falar de morte, né? E eu acho que para mim tem um significado especial, porque pensando nesses nossos teólogos e teólogas que viveram e vivem, né, até os 90, até os 100 anos, quantos deles nós temos, né, que tiveram trajetórias assim, poder pensar que eles escreveram tantas coisas ao longo da vida, eles aprenderam, estudaram tantas coisas, e chegando ao fim da vida, é isso que ele quis nos dizer, né? Chegando ao fim da vida, o homem John Stott, discípulo de Jesus, quis deixar essa mensagem para a gente, né? De dizer aquilo que no alto da sua maturidade, no alto de toda a sua experiência, da sua caminhada com Deus, eram os aspectos que para ele eram muito importantes, muito singulares. Então, esse livro aqui, eu recomendo que vocês adquiram os dois, são livros excelentes. O livro do Discípulo Radical tem essa objetividade, ao mesmo tempo que essa profundidade, né? Então, eu acho que vale muito a pena. O John Stott foi um homem que andou com Deus, que tem uma vida, uma história, uma biografia que nos inspira, sobre a qual nós temos falado nesses dias aqui, né? E eu acho que a mensagem que ele registrou nos seus escritos, né, ela ainda vai ter frutos aí por muitos e muitos anos, né? E cabe a nós também divulgar essa história, divulgar essa literatura, essa boa literatura, né? Para que a gente de fato aprenda a caminhar com Deus, para que a gente de fato aprenda a viver uma vida mais parecida com Jesus, né? Então, esses são os meus 2 livros preferidos do Stott. Sugiro que vocês procurem esse material, né? E sejam abençoados também, tá bom? Deus abençoe a todos. Bom, gente, o livro do John Stott que mais marcou a minha vida foi esse aqui, A Cruz de Cristo. Eu li muitos livros do Stott na minha caminhada como cristão, né? Mas esse daqui tem um lugar de destaque, porque foi o primeiro livro do Stott que eu li, e eu li esse livro, na verdade, em um contexto em que eu estava procurando discernir exatamente qual era o meu lugar, o meu espaço no reino de Deus, qual era a minha vocação. Eu tenho uma experiência de conversão um tanto interessante. Eu não cresci num lar evangélico, eu conheci o Senhor Jesus já na minha fase adulta, depois dos meus 20 anos de idade. E foi em 2005 que eu eu tive a oportunidade de ir para Moçambique. Eu passei um semestre lá, 6 meses morando, 5 meses, né, quase 6, tendo uma experiência missionária transcultural lá. E na segunda metade dessa viagem eu passei 2 meses numa aldeia. E nessa aldeia eu basicamente tentava encorajar os irmãos, né, os cristãos, os crentes de lá, trazendo reflexões da Bíblia, algum tipo de instrução, de ensino. Era um contexto de muita necessidade, pouquíssimas pessoas sabiam ler, pouquíssimas pessoas comiam 3 refeições por dia, né? Então, naquele momento eu fui com o coração de abençoar os habitantes daquela aldeia, enfim.
daquela região. E não sei quantos aqui sabem disso, mas uma aldeia moçambicana tem muito pouca coisa para se fazer, né? Então eu levei o livro do Stott. Na verdade, eu levei aquele de capa branca, a edição anterior, né? Esse aqui eu peguei do seminário porque o da capa branca está perdido em algum lugar na casa da minha sogra, eu acho. Mas foi lá que eu li esse livro, e ao ler esse livro, eu fui persuadido pelo Espírito de que eu precisava estudar a palavra, voltar para o Brasil, me preparar melhor, estudar a palavra, para poder instruir futuros missionários, futuros pastores. E acho que o que Deus acabou usando para essa finalidade de me convencer a isso foi a profundidade, a simplicidade e a eloquência do Stott em expor um assunto tão complexo que é o significado teológico da cruz de Cristo. Mas nele eu vi um modelo a seguir. Quando eu li essas páginas, eu pensei, quando eu crescer, eu quero ser igual a esse senhor. Quando eu crescer, eu quero transmitir as verdades do Evangelho. Eu quero ensinar a palavra com a clareza, com a simplicidade, mas também com a profundidade desse homem. Então está aqui, para aqueles que não leram ainda, fica a dica. A Cruz de Cristo é um clássico, é uma exposição sobre a doutrina evangélica, por uma perspectiva mais evangélica, né? A doutrina da cruz, o significado teológico da cruz de Cristo. Bem, o livro do John Stott que mais influenciou minha caminhada é esse aqui, ainda da edição que eu li há quase 2 décadas, Ouça Espírito, Ouça o Mundo, The Contemporary Christian, em inglês. E o contexto em que ele escreve o livro tem a ver com a própria história do Stott, né? Basicamente, ele, em uma conversa com seu pai, se tornou um observador de pássaros. E o pai dele disse assim: fecha a tua boca, menino, e escuta os pássaros, e olha os pássaros. E essa ideia de ouvir, o que ele chamou em inglês de double listening, né? Essa escuta dupla, fez o Stott entrar na vida dele sempre, toda manhã, ouvindo a Escritura e com o Times, com o jornal dele. Né? Esse double listening, de ouvir o mundo e ouvir a voz de Deus, a voz da palavra. É engraçado que a gente acha que o título em português, né, ouça o Espírito ou ouça o mundo, no sentido do mundo do mundanismo, né? Então é melhor a gente não ouvir o mundo, porque a gente tem que ouvir o Espírito. Ainda mais no contexto brasileiro, que a gente muitas vezes é sempre chamado a dizer não sou do mundo, não, né? A gente esquece que tem um tipo de escuta, né? Que a igreja não pode abandonar o clamor do mundo, ela precisa ser uma igreja que ouve o que está acontecendo para ser relevante no seu contexto. E então, assim, olha o que ele escreve, por exemplo: todo mundo tem dificuldade de ouvir, mas será que os cristãos são, por alguma razão, talvez por nos acreditarmos chamados para falar aquilo que Deus falou, ouvintes piores do que os outros? Nosso símbolo é mais a língua do que o ouvido, né? E eu li esse livro quando eu era universitário, assim, nos meus primeiros anos, quando eu estudei psicologia, né? E o encontrar o Stott, para mim, foi essa experiência de ver, gente, que cara maduro, faz sentido, né, o que ele está dizendo. E outros que eu fui lendo ao longo desse tempo, né? Então, para mim, foi muito importante, como universitário cristão, ver o tipo de raciocínio que ele tinha, o tipo de escuta humilde do mundo que ele tinha. E eu precisava ouvir as vozes, eu precisava ouvir Freud, eu precisava ouvir Skinner, eu precisava ouvir tantos outros teóricos e, ao mesmo tempo, fazer essa dupla formação, né? Eu precisava estudar psicologia, nos livros que eram colocados para mim pelos acadêmicos, mas eu precisava também ver o que os cristãos estavam dizendo sobre a psicologia. Isso se tornou um jeito de eu pensar psicologia. Estou assim até hoje, né? Fazendo projetos de interface
entre psicologia, teologia, filosofia e história, por exemplo. Então, esse double listening se tornou um percurso de vida, né? De ouvir as vozes seculares e trazê-las, de alguma forma, em diálogo com o Evangelho, e nos relembrando que toda verdade, em última instância, é verdade de Deus e nos leva aos pés da cruz. Mais recentemente, para mim, depois de ter me vinculado à Langham Partnership, a parceria da Langham, a fundação do Stott, que financia pesquisadores de doutorado, eu tive a oportunidade de ir ao Ruxis, que era o lugar onde o Stott escrevia os seus livros, num lugar fantástico em País de Gales, né? É uma casinha dele ali perto da costa do Atlântico, na beirada, cheio de ovelhinha, um lugar simples, você fica ouvindo as ondas, e eu fiquei impressionado com... Eu fui ler tudo do Stott que eu poderia, porque para eu poder estar naquele lugar, tinha a ver com o Stott se limitando a ter um só par de sapatos. O Stott tinha somente um par de sapatos durante boa parte da vida, e ele usa essa grana que ele tinha dos royalties dos livros para financiar outros. Eu era um desses, eu sou um desses, né? Então, eu assumi esses sapatos. Então, eu preciso entender que legado é esse. Então, nos últimos anos, parte da minha tarefa foi não só ler o que o Stott dizia em termos de reflexão teológica, mas como ele vivia e como isso influenciou a minha própria caminhada, né? Então, por exemplo, biografias do Stott, uma muito simples, muito legal de ler, da Julia Cameron, John Stott, A Humble Leader, né? Um líder humilde, ou a biografia do Roger Steele, muito boa, ou, por exemplo, John Stott, A Portrait by His Friends, né? É um retrato a partir dos seus amigos. Então, todos esses livros falando sobre a história e a vida dele, para mim, têm sido cruciais para entender esse legado precioso do Stott para o evangelicalismo do século XX e também para nós do século XXI. Então, nos últimos anos, olhando a lápide dele lá em Dale, né? Lá perto do Ruxis, e vendo que ele só queria saber Cristo e Cristo crucificado, né? Para mim, passou não só do conteúdo que ele me disse, mas no tipo de vida que ele levou, da qual eu também quero seguir, né? Ouça Spiritus Mundo e a sua vida, que falam, né? Mais alto, talvez, até do que os próprios livros. E porque os livros são a expressão da sua vida. Que os nossos livros sejam expressão da nossa vida com Deus. Um grande abraço. Olá, é com muito prazer que falo sobre a influência e o impacto que John Stott teve na minha vida como pessoa cristã, como teólogo, como alguém interessado em desenvolver o ministério a partir da palavra de Deus. Difícil falar apenas de um texto, de um livro de Stott que tenha influenciado a minha vida. Eu vou mencionar um mais especificamente, mas eu gostaria também de lembrar de outros dois que contribuíram de maneira decisiva no início do meu estudo teológico, naquilo que foi a minha formação inicial bíblico-teológica. Eu acho que é inegável que esses dois livros tiveram um papel fundamental. Um deles foi Crer é também Pensar, um livro que fala especificamente sobre essa tarefa de não deixar de lado o pensamento, o bom senso, a lógica, quando se trata daquilo que Deus revela na sua palavra e as implicações disso para a vida diária. Muitas vezes o cristão pensa com o seu estômago e esquece de que as coisas têm que ser trabalhadas a partir do bom senso, porque isso é dádiva divina também. Então esse foi um primeiro aspecto importante que me levou, inclusive, a dedicar cada vez mais interesse
ao estudo das Escrituras a partir das línguas originais. Um outro livro, no início da minha trajetória, que teve bastante importância, dadas as polêmicas e conflitos doutrinários que havia, então, lá no começo dos anos de 1970, foi o livro Batismo e Plenitude do Espírito Santo. Eu acho que esse livro, de fato, ajudou a tranquilizar meu coração e também a minha mente em relação ao equilíbrio que era necessário e continua sendo necessário para se perceber e também aplicar e colocar em sintonia com a doutrina, com a palavra de Deus, dons espirituais e compreender de forma mais razoável aquilo que significa o papel do Espírito Santo na vida do cristão. O livro que eu gostaria de mencionar, que tem até hoje causado maior impacto para mim, sem dúvida nenhuma, tem sido esse daqui. O comentário de John Stott no livro de Romanos, que é um comentário extremamente importante, embora tenha sido, continua sendo importante, embora tenha sido escrito já faz algum tempo. Ele foi lançado, publicado em inglês no ano de 1994, mas ele faz parte dessa fase final da vida e trajetória ministerial de Stott, que faleceu em 2011, e que, portanto, traz algumas contribuições e continua trazendo contribuições importantes para aqueles que estão engajados numa pesquisa bíblico-teológica mais profunda. A característica desse comentário não é ser um comentário técnico no sentido clássico dos comentários exegéticos. Existem muitos desses, mais antigos e mais recentes, muito bons, sem dúvida nenhuma. Mas aquilo que me chamou muita atenção nesse comentário do Stott, de Romanos, é o fato dele partir com seriedade do texto bíblico, fazendo a menção de todos os tipos de questões sérias e polêmicas envolvidas na interpretação de textos específicos em Romanos, e não se esquivando de apresentar a sua própria opinião sobre aquilo que seria a interpretação mais adequada, mas juntamente com essa seriedade na pesquisa bíblico-teológica, ele também demonstra aquilo que sempre demonstrou em todas as suas atividades, como palestrante e como escritor, um interesse nas implicações contemporâneas do texto bíblico. E isso ele faz muito bem nesse comentário, como também em outros comentários, como de Atos, Sermão do Monte, na série A Bíblia Fala Hoje, que é também nesta série que se insere esse comentário de Romanos. Então ele une as duas coisas aí, aquilo que nós conhecemos de outras situações e da própria literatura do Stott em outros livros, mas também esse aspecto de seriedade e profundidade na pesquisa do texto bíblico. Esse é um dos comentários que eu sempre consulto primeiro quando eu vou tratar de alguma coisa em Romanos, que eu preciso lidar com mais cuidado e pesquisar com mais profundidade, porque ele consegue colocar esses assuntos dentro de uma perspectiva bastante importante em termos de implicações, em termos do que significa você optar por essa ou aquela interpretação dentro do livro de Romanos. E, é claro, todas as questões que envolvem a aplicação. Aqui eu acho que o comentário dele, de fato, é excelente, porque
eu fui criado dentro de um contexto em que fazer exegese significa você tentar entender o texto bíblico na sua essência a partir dos originais. E sempre eu faço isso, é claro. Mas isso, para muitos dos meus professores, inclusive, isso era o que se exigia em termos de exegese. Até aí vai todo o trabalho exegético. E Stott, claro que não é o único que faz isso, mas ele, para mim, é bastante concreto, intenso naquilo que ele propõe nessa área. Ele demonstra que exegese é mais do que simplesmente você cavar e escavar o texto até descobrir as suas profundezas, é muito mais do que isso. É apresentar os resultados de uma forma que seja compreensível, que sejam resultados aplicáveis e claros, nítidos para o cristão contemporâneo. Eu acho que essa união de horizontes, partindo do horizonte antigo e chegando no horizonte moderno, é aquilo que se espera de alguém que trabalha com exegese. E, sem dúvida nenhuma, ele fez um excelente trabalho em Romanos, embora já tenhamos outros comentários mais recentes muito bons. Esse continua sendo um comentário que eu consulto sempre e que tem impactado a minha vida de tal maneira que todos aqueles que fazem Romanos comigo sempre têm como sugestão de leitura também o comentário de Stott. Oi pessoal, a Eliane me desafiou a apresentar um livro do John Stott que tenha marcado a minha trajetória e eu não consegui realizar o desafio. É muito difícil falar apenas de um livro do John Stott, então rapidamente vou apresentar 3 deles que me marcaram. O primeiro foi A Mensagem do Sermão do Monte, um livro antigo, né? Marcou a minha trajetória desde a adolescência. Minha mãe era uma leitora desse livro e aprendi muita coisa sobre ser discípulo de Cristo a partir dos ensinamentos do Stott, comentando o Sermão do Monte. Até hoje é um livro que me acompanha, é um livro que recorrentemente eu leio, eu estudo, eu uso para as minhas aulas, uso para pregações. Então é uma das obras aí que eu levo na mochila, levo na minha bagagem de mão. O outro livro que também foi igualmente marcante e que me trouxe uma fascinação pelo livro de Atos dos Apóstolos foi A Mensagem de Atos até os confins da terra. Nesse livro, que é um comentário a Atos, o John Stott mostra para a gente com uma clareza muito grande em que consiste a mensagem apostólica, a missão cristã. Então, gosto demais da forma como o Stott aborda e nos transmite a mensagem do livro de Atos dos Apóstolos. E mais recentemente, eu fui presenteado por um aluno, alguns anos atrás, foi assim que o texto foi publicado, e isso foi para mim uma tremenda surpresa, porque quando eu li O Discípulo Radical, eu não sabia da história do livro, né? Fazia já um tempo que eu estava um pouquinho longe das novidades do mercado editorial, então quando esse livro surgiu, eu não sabia da história dele. Quando eu terminei de ler e li em que momento da vida foi escrito e aquela relação muito pessoal que o Stott estabelece com as pessoas leitoras no final desse livro, meio que como um legado, como um livro-testamento, me fascinou bastante. Eu lembro que eu chorei bastante, orei agradecendo a Deus pela vida do John Stott, pela vida frutífera que ele teve. E é um livro cujo conteúdo é realmente impactante. Então ficam aí as minhas recomendações de leitura a partir da minha experiência pessoal com os textos do Stott. Olá, tudo bem? Eu sou Luiz Fernando Areias, um dos professores do Seminário Teológico Servo de Cristo, e fui convidado para falar rapidamente sobre o livro do John Stott que mais me marcou, né? O seminário nos obriga a ler muito. Quem não gosta de ler não deve estudar teologia, né? E acho que dificilmente, se você já tem pelo menos um ano aí de seminário, você não tenha lido algum livro do John Stott. Eu poderia citar vários livros que li,
mas o livro que mais me marcou, que mais mexeu comigo, é o livro A Cruz de Cristo. Eu tenho uma edição de 1995, a capa já velhinha, tal. É um livro praticamente de cabeceira. E um dos capítulos que mais me abençoou foi esse aqui, o capítulo 2, cujo título é Por que Cristo morreu? Quem foi responsável pela sua morte? E aqui o John Stott, ele vai desenvolver um raciocínio muito interessante, né? Especialmente para quem era alguém novo na fé, como era o meu caso quando eu comecei a ler esse livro, né? E quem foi que entregou Jesus para morrer, né? E ele vai discorrendo acerca deste assunto. Ele fala, foram soldados romanos, foi Pilatos, foi Judas, foram os judeus, e ele discorre acerca de cada um dessas pessoas, qual foi o papel delas na crucificação de Cristo, né? Mas como não podia deixar de ser, no seu raciocínio brilhante, ele vai apresentar, né, que Jesus é o bom pastor e que ele entregou a sua vida pelas suas ovelhas. Ninguém tirou a vida de Jesus. Ele a deu de livre e espontânea vontade. E, finalmente, ele cita Atos 2, 23, onde Pedro diz o seguinte, ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Então, quem foi que entregou Jesus para morrer? Por que Cristo morreu? Deus usou todas essas pessoas, todo esse cenário para levar Jesus para a cruz. Mas aí John Stott vai concluir com esse verso maravilhoso de um pregador inglês chamado Octavius Winslow, que diz assim, quem entregou Jesus para morrer? Não foi Judas por dinheiro, não foi Pilatos por temor, não foram judeus por inveja, mas o Pai por amor. Quando eu leio isso, meu coração arde, né? Às vezes o nosso coração vai ficando cansado, endurecido, precisa ser animado. E esse é um livro que eu visito quando eu preciso ter a minha fé renovada, né? Agradeço a Deus pela vida do Stott, por esse livro que me abençoou tanto. Boa semana teológica para todos. Que maravilha! Espero que você tenha desfrutado de tudo aquilo que pôde ouvir. E a vantagem é que, como está gravado, que você vai poder ouvir uma e outra vez. Eu gostaria de sugerir 4 perguntas para cada um de vocês, após esse exercício de escuta atenta que vocês tiveram ao ouvir cada relato de cada professor. Pensando no que vocês ouviram e pensando na vida de vocês, eu sugeriria 4 perguntas. A primeira pergunta é, tendo ouvido o que eu ouvi, o que é que eu devo manter na minha vida a partir das coisas que eu ouvi? A segunda pergunta, o que é que eu devo transformar? A terceira pergunta, o que é que eu devo acrescentar? E a quarta pergunta, o que eu preciso deixar? O que eu devo manter? O que eu devo transformar? O que eu devo acrescentar e que eu devo deixar? 4 perguntinhas para que você possa, tendo ouvido o que você ouviu, avaliar e aterrissar todo o conteúdo, todo o compartilhar que você recebeu, aterrissar nessas 4 perguntas que pode ser utilizadas pelo Espírito para ajudá-lo a tomar decisões importantes na sua vida. Foi uma grande alegria estar com vocês hoje. Espero que vocês estejam conosco no próximo encontro. Deus abençoe vocês. Um abraço.